Na última aula, eu terminei com esses dois exemplos. Eu tinha pedido para vocês fazerem esse exercício. Caso não tenham conseguido, vocês conseguirão agora a partir dessa aula. E eu mostrei para vocês que a derivada da função constante é zero. Então, bora para mais propriedades. E qual seria, então, a derivada da função potência? Que seria x elevado a um expoente. Se f de x for x à terceira, a derivada vai ser 3x quadrado. Vocês podem comprovar isso usando a definição. Observe se vocês notam alguma coincidência aí. A derivada de x ao cubo é 3x quadrado. A derivada de x à quinta é 5x elevado a 4. A derivada de x a 100 é 100 vezes x elevado a 99. Conseguiram detectar algum padrão? De maneira geral, se tivermos x elevado a n, a derivada dessa função vai ser o n, esse n do expoente vai descer multiplicando, e a gente subtrai 1 no expoente, por isso que ficou n menos 1. Isso vale não somente para números naturais, vale para qualquer número real, tá certo? Vocês fazem o expoente descer multiplicando e subtrai 1 no expoente. E eu espero que vocês copiem essa regra de derivação, porque com essa e com a constante e com as propriedades que veremos em seguida, vocês conseguirão derivar qualquer polinômio, inclusive aquele do exemplo anterior que tinha ficado como tarefa. E aqui, nesse segundo exemplo, qual seria a derivada da função x elevado a 2 sobre 3? Aí é fácil. O 2 sobre 3 desce e no expoente eu vou subtrair 1. Quando eu subtraio 1, eu fico com menos 1 sobre 3. Se vocês quisessem eliminar o expoente negativo, vocês teriam que trocar numerador por denominador e ficaria 2/3 vezes 1 sobre x elevado a 1 sobre 3. Então é importante que vocês saibam fazer essas manipulações de expoente positivo ou expoente negativo. Então, se vocês tiverem dificuldade nisso, vão lá e olhem a parte de potenciação. Não precisa ver tudo, vê só as regrinhas básicas de potenciação. E nós temos também que a derivada da função f igual a x elevado a menos 8. A gente faz o menos 8 descer e lá em cima vai subtrair 1. Então, menos 8 menos 1 dá menos 9. Certo? Então, daqui o que nós tiramos? Que vale essa propriedade aqui da derivada de x a n, cn vezes x elevado a n menos 1. E esse n pode ser qualquer número real. E vocês precisam saber manipular aqui a parte de expoente negativo, transformar em expoente positivo em expoente negativo. E como é que a gente faz isso? Estudando potenciação. É importante também que vocês saibam transformar uma raiz de x em x elevado a algum expoente, tá? Porque quando a gente tivermos derivadas na forma de raiz, a gente vai precisar transformar em uma potência, tá? Vamos estudar agora regras, tá? A primeira regra é sobre a multiplicação por uma constante. Se nós tivermos uma constante c e uma função que é derivável, como é que a gente faz para derivar essa constante vezes a função? É só você repetir a constante e derivar a função normalmente. Temos também a regra da soma. Se tivermos duas funções deriváveis, f e g, se você quiser derivar a soma delas, então é só derivar uma e depois somar com a derivada da outra. E mais uma regrinha aí para vocês anotarem no material de vocês. Temos uma regra semelhante também para a diferença. A derivada da diferença de duas funções é a derivada de uma menos a derivada da outra. Essas três regras são relativamente simples e bem intuitivas. Agora veremos a definição do número e. Por que, professor? Porque a função exponencial na base e é muito comum no estudo de cálculo, assim como a sua inversa, que é o logaritmo natural. E que é esse número e? É o único número que satisfaz essa igualdade. Quando a gente toma esse limite, dá 1. Aproximadamente, o e é 2,71. Esse número e é um número irracional, ou seja, continuaria infinitamente aqui depois da vírgula com uma série de números que não seguem nenhum padrão, tá? E qual seria a derivada da função exponencial? É a função mais querida que tem, porque a derivada dela é ela mesma. E isso é muito bom quando a gente vai
derivar uma função mais completa, porque apareceu a exponencial, a gente já tem um trabalho reduzido, tá? Como nós veremos, às vezes quando a gente deriva uma função, nós obtemos uma função uma expressão mais feia, digamos assim, tá? Mas aí com a exponencial é tudo bonitinho. E temos também a regra do produto, que agora já não é tão trivial. Qual seria, então, a derivada de f vezes g? Aí tem que lembrar dessa formulazinha, tá? Você deriva essa primeira, está aqui, e multiplica pela segunda, tá? Eu só troquei aqui a ordem para não confundir vocês. Mas é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, ou seja, f, vezes a derivada da segunda. É uma formulazinha que precisa ser memorizada, tá? E temos também a regra do quociente, que é ainda um pouquinho mais complexa. Se tivermos a derivada da função f dividido por g, lembrando que as duas precisam ser deriváveis, a regra é essa. Você deriva a primeira eu estou considerando como um numerador. Deriva a primeira, a f, multiplica pela segunda, que no caso é a g, menos, lá no produto era um mais, aqui ficou um menos, menos a primeira, que no caso é f, vezes a derivada da segunda. Tudo isso vai aparecer no numerador, porque no denominador vai aparecer o denominador inicial elevado ao quadrado. Copiem essa regra e à medida que formos praticando, vocês vão conseguir memorizar, tá? Temos também derivadas das funções trigonométricas tabeladas. Tabeladas por quê? É possível provar, usando a definição, que a derivada da função seno é a função cosseno, só que vocês não precisam ficar usando a definição direto. Se já sabem, já utiliza o resultado. E nós temos também a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. Nós também temos tabeladas as derivadas das outras funções trigonométricas, mas decorrem dessas duas. Então, eu apresento só essas duas e depois eu vou disponibilizar uma lista mais completa com as derivadas das funções mais utilizadas, tá? Aqui eu estou fazendo um resumo, mas eu vou depois disponibilizar para vocês uma tabela um pouco maior. Mesmo assim, copiem, tá? E temos também a derivada da função logarítmica. E quem não tiver conhecimento a respeito da função logarítmica, pegue lá o livrinho do primeiro ano, dá uma olhada rapidinha sobre a função logarítmica e suas propriedades, para não ficar voando quando eu for fazer derivadas de função logarítmica. E qual é a função? E qual é a derivada da função logarítmica? Vai ser 1 dividido por x vezes o ln de a. Esse x aqui é o mesmo que está aqui dentro desse parênteses. E esse ln de a nada mais é do que o logaritmo na base E. Na base E lá do número neperiano. Só que quando temos o log na base E, a gente usa só o ln, que representa o logaritmo natural, tá certo? E qual é a derivada da função exponencial? Nós vimos que se a base é E, então a derivada de E elevado a x é a própria. Mas aqui nós temos a fórmula de maneira geral. Se tivermos uma função exponencial a elevado a x, a derivada é a elevado a x vezes o ln de a. E vocês podem observar também que no caso do a ser igual a e, quando a gente calcula o ln de e, por ser funções inversas, dá igual a 1. Agora estamos falando de função inversa, então você poderia olhar lá a definição do que é a função inversa. Não precisa não precisa se aprofundar tanto, mas pelo menos saber o que significa duas funções serem inversas, tá? Porque nós temos também derivadas de funções inversas. E por fim, nós temos a regra da cadeia. É uma regra extremamente útil e a única dificuldade de utilizar essa regra é se você não souber identificar quem é a função f e quem é a função g que está compondo essa outra função f maiúscula. Vamos à definição dessa regra da cadeia. Se f for derivável em x e g for derivável em f de x, então a função composta f bolinha g, que é assim que a gente denota, ela é definida como a f aplicada em g de x, vai ser também derivável em x, e quem é que será f'? Isso que importa para a gente. É dado por esse produto. Você considera a função que está fora, deriva, é o f' aqui que está representado, e aplica na de dentro. Depois, vai multiplicar por a de dentro, melhor, multiplicar por
G' de x, ou seja, a de dentro, derivada. Ou seja, a derivada da de dentro. Repetindo mais uma vez, para vocês tentarem memorizar. A derivada de f bola g, ou seja, de f aplicada em g, é o quê? Deriva f, aplica em g e multiplica pela derivada da g. Ainda falando de outra forma. Deriva de fora, aplica na de dentro e multiplica pela derivada da de dentro. Vamos lá, um exemplo para ver se ilumina mais a cabeça de vocês. Seja f de x dada por essa função. Encontre a f' de x. Se vocês não conseguirem identificar que a minha f zona é dada por uma composição de funções, não terão como prosseguir. Vocês precisam identificar, e é isso que vocês precisarão trabalhar, que essa função aqui, f, é a composição de duas funções, a função cosseno e a função x ao cubo. Eu peguei a minha função cosseno e apliquei em x ao cubo. Uma vez identificado isso, é muito simples. Por quê? Eu vou derivar de fora, ou seja, eu vou derivar o cosseno, aplicar na g e depois vou derivar a g. Simples. A derivada do cosseno é menos o seno, eu vou aplicar na g, que é x ao cubo, vezes a derivada da g, que é x ao cubo. A derivada de x ao cubo é o quê? 3x². Eu só vou reescrever aqui, porque geralmente as constantes começam aqui na expressão. E isso nos dá menos 3x² vezes o seno de x ao cubo. Era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Para quem estiver com dificuldade de acompanhar, eu vou fazer uma aula só de exercícios. Lembrando que teremos uma lista e é muito importante que vocês pratiquem. Não tem como memorizar essas fórmulas se não praticarem. E não é praticar pouquinho não, é praticar muito mesmo, certo? À medida que vocês forem praticando, vocês vão fixando melhor os conteúdos.